Graça e paz. Boa noite. Espero que estejam bem. Bom ter vocês aqui conosco nesta live. Vamos iniciar dentro de alguns minutinhos. Te convido a estar conosco, a convidar outras pessoas a participarem conosco. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bem-vindos. Aleluia. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante também, que é a hospitalidade, a bondade, a importância disso na vida do povo de Deus. Aleluia. Você ainda tem alguns minutinhos, que você possa compartilhar, convidar outras pessoas para entrarem conosco neste momento na live. Mãe Elvira já está conosco, boa noite, a paz, amada. Faça isso neste momento, que você possa ir compartilhando no seu grupo de amigos, convide os seus queridos para assistir, a sua família, os seus amigos, para entrar também na nossa live, para assistir também essa palavra. É muito importante que nós estejamos buscando em Deus o alimento espiritual para as nossas vidas. Aleluia. Vamos orar dentro de alguns instantes, dando início à nossa live. Glória a Deus. Se você tem algum pedido de oração, você pode estar postando aí. Nós estamos com a nossa listinha aqui de pedidos. Aproveite esses minutinhos e compartilha. Convide algumas pessoas para entrarem, para assistirem junto com você. Glória a Deus. Soraya também conosco, boa noite, bem-vinda. Glória a Deus. Andréia também conosco, bem-vinda, querida. Bom ter você aqui. Aleluia. Que você possa junto comigo refletir nessa live esta noite, naquilo que Deus tem reservado para nós neste momento, no momento onde estamos vivendo dias diferentes, dias atípicos, dias desafiadores, mas em tudo temos visto a boa mão do nosso Deus, o cuidado dele conosco. Bem-vinda Sônia Maria, lá de Americana, bom ter você aqui também, minha amada. Luciano Medeiros, meu aluno também. Bom ter você aqui, viu, querido? Aleluia. Vamos orar, queridos? Eu convido você a orar comigo neste momento e que a nossa oração seja de gratidão. Que esse seja um tempo só de agradecer a Deus. Amém? Deus poderoso e amado, Deus bondoso, soberano, altíssimo, El Shaddai, o grande eu sou. Estamos aqui neste momento entrando nessa live, te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos conduza nesse tempo aqui, abra, Senhor, o nosso entendimento, esquadrinha, Senhor, o nosso coração, para aquilo que o Senhor tem reservado para nós esta noite, para que possamos refletir na sua palavra e sermos alcançados pelo Senhor, recebendo revelações direto do seu trono. Que o Senhor venha, Senhor, falando aos corações de cada um que já estão aqui,
trazendo outras pessoas para estarem ouvindo e junto refletindo nesta palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio. Age segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vocês que estão já aqui conosco, o irmão José Antônio também bem-vindo. Alguns eu não estou conseguindo ainda visualizar. Edileia também, bem-vinda, querida. Vamos então falar um pouco hoje da hospitalidade. Hospitalidade e bondade. As duas coisas muito juntas, né? E que precisam estar no nosso coração, a hospitalidade e a bondade. Sejam hospitaleiros e bondosos. E aqui nós temos um texto, inclusive, deixa eu só abrir aqui, se você está com a sua Bíblia aí também, 1 Pedro 4:9. 1 Pedro 4:9. Nós vamos ver o texto principal aqui. Hospitalidade e bondade. 1 Pedro 4:9 diz o seguinte: sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Olha a palavra de Deus aí nos advertindo que nós devemos ter um coração hospitaleiro e sem murmurar. O que quer dizer? Sem reclamar. É fazer para o outro sem reclamar. Fazer para o outro, como a gente vai dizer hoje, e aprender um pouco mais, sem esperar nada em troca. Fazer com o coração disponível, fazer com o desejo de colaborar com o outro, de demonstrar amor, de demonstrar compaixão para com o outro. E nesse tempo aqui, bem-vinda também, Irmã Esther. Bom ter você aqui, minha amada. Saudades, viu? Grande abraço. Nós vamos ver aqui que nos primeiros tempos da igreja, muitos cristãos viajavam de um lugar para o outro, levando o evangelho, ensinando a palavra de Deus. E nesse tempo todo, esses viajantes, haviam ali também os flagelados, os refugiados, as vítimas de perseguições, os órfãos, as viúvas, que recebiam esse cuidado. E o Novo Testamento, ele mostra que dentro desse tipo de circunstância, o irmão era acolhido no lar de alguma família. Então aqui nós já vemos que as famílias cristãs tinham o hábito de acolher as pessoas que naquele momento estavam com mais necessidades e tratando essas pessoas dentro das suas próprias famílias, trazendo para dentro dos seus lares, ali dando casa, dando comida, dando pouso, suprindo a necessidade dessas pessoas. E embora as condições atuais sejam um pouco diferentes, até por conta hoje de segurança, às vezes a gente pensa assim, eu estava lendo essa palavra e refletindo sobre isso. Denilson Souza também conosco, bem-vindo. E eu estava refletindo sobre isso. Hoje a gente vive uma situação de insegurança. Não dá para abrir a nossa casa e colocar para dentro qualquer pessoa. A gente fica com receio. Não é só por conta de contaminação pelo Covid, mas por conta de segurança, de serem pessoas que a gente não conhece e que pode trazer algum risco para a família, de violência, de roubo, né? E de algo assim mais sério e mais perigoso. Então é importante para nós que a gente busque estratégias em Deus para sermos, sim, hospitaleiros e bondosos. E sabermos lidar com essas adversidades, com essas situações que acabam surgindo. E ali naquele tempo, os missionários e evangelistas e outros irmãos, muitas vezes tinham que viajar, tinham que estar à distância dali, e aquele tempo não tinha Uber, não tinha carro, moto, avião. Então as pessoas iam muito mais a pé, às vezes montados em cavalos. Elísia Barcelos também conosco, bem-vinda. A irmã Rita também conosco, bem-vinda. Então, o modo de se locomover era muito desgastante. As pessoas usavam mesmo das pernas para caminhar quilômetros e dias para poder evangelizar outros irmãos. E muitas vezes em condições precárias.
E terremotos, incêndios, enchentes, tudo isso permitia que as famílias ficassem ainda mais debilitadas, com maiores necessidades, desprotegidas, de um modo que necessitava de apoio financeiro, de alimentação, de socorro quanto a ferimentos, e isso tudo era muito escasso, né, lá atrás. E hoje nós vemos que as pessoas têm muito mais possibilidades, mas parece que o coração da gente hoje funciona de um modo diferente. Parece que nos falta olhar mais para o outro, buscar mais a necessidade do outro. Adriana Lima, também bem-vinda. Não sei se é a Adriana que foi minha aluna, ainda estou em dúvida. Mas um beijo para você, viu? É que tem 3 Adrianas com esse sobrenome aí. Então, nós vemos aqui que tanto hoje como há 2000 anos atrás, o Senhor busca e espera em nós que sejamos hospitaleiros. Então, o hospitaleiro é aquele que sabe receber, o hospitaleiro é aquele que sabe repartir. Posso sim, Adriana, posso o nome do seu pai aí, viu? E se você quiser deixar aí a causa da oração, tá bom? Fique à vontade para deixar especificado se quiser ou não, tá bom? E nós precisamos aqui resgatar isso no meio do povo de Deus, buscar isso no meio do povo de Deus, para que a gente tenha um coração mais bondoso, um coração de misericórdia, um coração que deixe de olhar só para os seus problemas, para o seu eu, para a sua família, como a gente vê aí fora, olhar para o seu umbigo, né? Mas olhar ao redor. Quantas pessoas hoje, principalmente nesse tempo de pandemia, perderam os seus empregos, estão famintas, sem salário, sem um lar, sem alimentação. Então, que a gente possa ser desperto para isso e entender que nós temos sempre algo a oferecer. A gente vai ver hoje. Ah, mas eu tenho tão pouco, mas sempre temos algo a dar. Quando temos um coração hospitaleiro e bondoso, vamos sempre encontrar uma estratégia para abençoar a outros. Então, o ponto que eu quero citar aqui, o primeiro: sejam mutuamente hospitaleiros. E aqui é um texto de 1 Pedro 4, de 7 a 9. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Eu queria parar um pouquinho aí, nesse amem-se uns aos outros. Esses dias eu estava falando com meu esposo aqui. Você já parou para pensar que hoje as pessoas estão tão envolvidas com a pandemia, tantas pessoas se contaminando e mortes, que as pessoas pararam de falar em guerra? Então, assim, o foco hoje é o Covid. As pessoas não encontram nem tempo hoje para planejar um ataque, uma batalha, mas será que as pessoas hoje têm aproveitado esse tempo para ver que a gente pode muito bem viver sem isso? Nós podemos investir no amor um pelo outro, na necessidade um do outro. E a palavra de Deus está dizendo que nós devemos amar sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa. A Bíblia diz que ele perdoa multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. 1 Pedro 4, de 7 a 9. Faça sem reclamar, faça sem esperar nada em troca, faça sem reivindicar nada do outro, cobrar nada do outro, porque é isso que o Senhor quer de nós. Somos mutuamente hospitaleiros quando abrimos nossos lares aos irmãos, especialmente aos que forem necessitados ou forasteiros, ou seja, aqueles que não são da nossa região, que estão de passagem aqui. Irmã Tereza também, Barbosa, bem-vinda conosco, querida. E então, o que é importante nós sabermos aqui? Cuidar do outro, focar na necessidade do outro, como se fossem as nossas necessidades. Será que você tem olhado ao seu redor? Você tem conseguido ver
que enquanto às vezes a gente reclama que tem tão pouco, tem gente que não tem quase nada. Tem pessoas que estão em condição muito piores que as nossas. Então, como é que nós temos olhado para o necessitado? Como é que nós temos conseguido compartilhar do que nós temos em prol do outro? A partir do momento da conversão, o carcereiro de Filipe mostrou-se hospitaleiro para com Paulo e Silas. E naquela hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Nesse texto aqui, Paulo e Silas tinham uma forma de valorizar a família grandiosa. Josiane também conosco, Josiane Gilmar Almeida também conosco, Miriam, boa noite, bom ter vocês aqui. Paulo e Silas, eles tinham uma forma de valorizar a família grandiosa, de investir na família. E por isso a salvação, ela veio para todo o lar daquele carcereiro, aos servos dele, aos familiares dele. Mas não foi a fé do carcereiro que salvou a todos ali. Eles precisavam crer em Jesus. E o que é importante, a família daquele carcereiro creu e se salvou. Creu e se salvou. Como é que você tem sido usado por Deus para alcançar a sua família? Você tem sido um canal do Senhor para alcançar aos seus familiares? Você tem conseguido ser na sua casa sal e luz? As pessoas têm podido olhar para você ali dentro de casa e ver Jesus na sua vida, nas suas atitudes? Porque às vezes a gente se preocupa de que as pessoas vejam isso nas nossas vidas lá na igreja. Lá não é preciso. Todos que estão ali estão buscando a Jesus. Mas na nossa casa, muitos ainda não o conhecem. E eu preciso apresentar Jesus à minha família. E junto com aquilo que eu faço, junto com as minhas atitudes, assim como aquele carcereiro que se desesperou quando viu Paulo e Silas saindo ali, a prisão se abrindo, ele ficou desesperado, porque ele sabia que ele ia dar conta de tudo aquilo, que ele podia morrer, certamente ele morreria por isso. Dai Andrade também conosco, bem-vinda, querida. Então, o que é que a preocupação dele? Que ele iria morrer ali. E aqui nós vemos o quanto Jesus alcançou a vida dele. E foi além. Foi alcançando a família dele. E quando ele apoiou, quando ele cuidou, quando ele recebeu na sua casa Paulo e Silas, como ele os tratou. E é importante nós pensarmos nisso, como é que nós tratamos as pessoas, como é que nós recebemos as pessoas. Paz também, irmã Jaqueline, lá de Maceió, eita minha amada, saudade de vocês, um abraço a todos. Então, como é que nós temos dedicado do nosso tempo, realmente com um coração hospitaleiro e bondoso, temos visto a dor do outro, temos chorado com os que choram, temos saciado a fome daquele que está faminto, como temos permitido que o Senhor use as nossas vidas. E aqui nós vemos que nós somos hospitaleiros quando abrimos nossos lares aos outros, para receber ou para dar dali da nossa despensa o alimento para suprir a necessidade do outro, para cuidar do outro. A partir do momento da conversão e do carcereiro de Filipos, houve ali uma mudança muito grande, uma mudança assim surpreendente em toda a família dele, pelo testemunho dele. Mas claro que a salvação vem para aqueles que creem. Nós precisamos crer que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Mas foi a experiência daquele carcereiro que permitiu que a sua família se rendesse a Jesus. Antes daquela noite do terremoto ali no cárcere, outra pessoa de Filipos já se mostrara hospitaleira a partir da sua conversão. Uma das que ouviam era a mulher temente a Deus chamada Lídia. E Lídia, na realidade, ela era uma pessoa
que era usada por Deus, porque ela tinha um coração bondoso. Lídia era uma comerciante, ela comercializava tecidos de púrpura, né? Tecidos que na realidade eram muito caros, então provavelmente quem tinha um tecido desse tinha dinheiro, e quem comercializava púrpura, esse tecido de púrpura, também tinha dinheiro. E a púrpura, ela era um tipo de tecido roxo, mas um tom meio avermelhado, uma mistura de roxo, porque era o vermelho com o azul, então ele ficava meio roxeado, meio com tom azulado. E essa púrpura, ela era extraída do caramujo marinho. Então ela vinha especificamente do caramujo marinho. Mas a Lídia, ela foi batizada e identificada ali através da sua atitude de batismo, de receber publicamente a Jesus. E Lídia tinha um coração bondoso. Lídia gostava de ajudar a outros. E o importante na vida de Lídia foi o testemunho dela, que fez com que outras pessoas se rendessem a Jesus. Então, nós precisamos permitir que as pessoas conheçam a Jesus através das nossas vidas, daquilo que nós fazemos, de como nós fazemos. E como isso se aplica a nós, como essas práticas se aplicam a nós. Você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de serem desconhecidos? Será que quando nós pensamos no outro, nós pensamos em dar algo a alguém, nós pensamos em colaborar, em suprir a necessidade de alguém? Será que nós olhamos para a pessoa e vemos a característica dela, analisamos quem ela é, se nós conhecemos? Eu nem conheço, mora tão longe, não sei nem quem é, mas ela tem necessidade. E a partir do momento que alguém tem necessidade, é preciso que o Senhor levante pessoas para suprir. E muitas vezes o Senhor fala conosco e nós estamos desatentos, nós estamos distraídos e não focamos naquilo que Deus nos manda fazer. Então, como é que nós podemos ter essa atitude? Como isso se aplica a nós? Quem pensa no mandamento de sermos mutuamente hospitaleiros, pensa também nas seguintes verdades. A primeira: os bens materiais que temos, nós o recebemos de graça, porque o Senhor nos permitiu receber. Bem-vindo, Samuel Valério, pastor, um grande abraço. Lúcia Brito também, bem-vinda aqui conosco. Então, aquilo que nós já temos, os bens que nós temos, nós recebemos de graça do Senhor. Ele nos cedeu isso, Ele nos concedeu isso. E nós devemos aplicar isso. Nós devemos usar isso na medida do possível no serviço, a serviço dele, na obra dele, no povo dele, para o reino dele. Essa é a grande importância. O Senhor manda que ofereçamos auxílio prático aos irmãos. Então eu preciso, muitas vezes nós olhamos para a necessidade do outro e pensamos no que podemos fazer. E ficamos pensando. Mas se eu fizesse isso, será que resolveria? Não sei. Então, assim, nós precisamos de práticas. Nós precisamos de atitudes. Outro ponto, os cristãos devem procurar oportunidades de praticar a hospitalidade. E com alegria, como se o hóspede fosse o próprio Jesus. Como você recebe o outro, o necessitado, o órfão, a viúva, como você tem olhado para ele? Será que a gente tem olhado para ele pensando, Jesus estaria através dessa vida? Eu estou ajudando a saciar a fome de alguém, eu estou fazendo isso para Jesus. Porque é para ele que eu faço, quando eu faço para alguém. E quando eu deixo de fazer, também é para ele que eu deixo de fazer. Então, que a gente possa olhar para o outro com um coração bondoso, hospitaleiro, como se fosse realmente praticado com Jesus. Ao hospedar o seu irmão, o cristão deve oferecer o melhor que tem, verdadeiro espírito do amor fraternal. Será que nós temos buscado oferecer o melhor? Eu me lembro que quando eu era pequena eu ia à igreja e eu aprendi que ali tinha uma caixinha e ali a gente dava a esmola.
E depois, com o tempo, eu fui aprendendo que, na realidade, eu não tenho que dar esmola. Porque esmola é o resto, a sobra. Eu tenho que dar aquilo que é o meu melhor. Aquilo que eu consigo dar e com alegria. O importante é isso. É dar com alegria. Então eu não posso levar o resto, até porque o nosso Deus não precisa do nosso dinheiro. A Bíblia diz que Ele é dono da prata e do ouro. Mas eu entrego na casa do Senhor para suprir a casa dele. E automaticamente os necessitados, o órfão e a viúva. Ah, mas eu nem sei quem administra isso, para quem vai isso? Será que esse dinheiro realmente vai para suprir as pessoas necessitadas? Aí já não é mais problema nosso. Quem vai administrar o dinheiro é quem está ali para isso. E de quem Deus vai cobrar, se está bem administrado ou não, não é de nós. A nossa função é dar. O outro tem a função de administrar. Então, isso não cabe a nós, julgamento. Ele está ali na função de administrar para as necessidades. Da casa do Senhor para as necessidades do órfão, da viúva, daqueles que estão de fato naquele momento precisando. Então eu preciso ter sabedoria para isso e buscar essas oportunidades, não me esquecendo da hospitalidade, porque ela foi praticando ela que nós aprendemos a cada dia com essa prática a desenvolver o amor de Deus dentro de cada um de nós. Ao hospedar o seu irmão, o cristão deve oferecer então aquilo que ele tem de melhor dentro da sua casa. E o que é mais importante ainda, como se ele vai preparar agora o quarto para aquele hóspede. E ele vai preparar o melhor quarto, com a melhor cama, organizada, limpa, cheirosa. Ah, mas ele nem tomou banho direito. Eu vou fazer como se fosse Jesus dormindo na minha casa. Porque quando nós fazemos para os filhos dele, nós fazemos para ele. Isso é muito lindo. Quando nós fazemos de fato para os filhos do Senhor, nós fazemos para ele próprio. A palavra de Deus diz isso. O mandamento é para todos os cristãos e não unicamente para os abastados, ou seja, os ricos, aqueles que estão cheios de dinheiro, que estão em condição financeira boa, até porque a gente sempre costuma refletir sobre isso, lembrando que normalmente quem mais dá não é quem mais tem. Quem mais dá é quem tem menos, é quem tem uma condição mais baixa, mas que entende como é difícil ter necessidade, passar por necessidade, estar desempregado em determinados momentos, passar falta de alimento. E então as pessoas que dão, elas precisam dar como um todo, todos nós, aquele que tem abundância e também aquele que tem dificuldade. Por quê? Porque à medida que eu dou, eu recebo. Então, às vezes as pessoas dizem que não dão porque não têm. E ao contrário, elas não têm porque não dão. Quantas pessoas não têm porque não dão? Porque são mesquinhas, avarentas, porque querem tudo para si próprio, porque querem vantagem em tudo, porque querem ter lucro em tudo, porque querem recompensa, porque querem honra, porque está fazendo, porque faz e posta ali no Facebook, porque está doando uma cesta na mão de tal pessoa. Então tudo isso é algo que nós precisamos aprender. Quando eu faço para o meu Deus. E só a Ele importa isso que eu estou fazendo. Então, é um coração bondoso, é um coração hospitaleiro, disponível para fazer o melhor. Quem dá o mandamento sabe das nossas limitações e poderá suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. Filipenses 4:19. Então lembre-se disso, sempre teremos algo a oferecer para alguém. O coração generoso, hospitaleiro, sempre tem algo a dar. Sempre tem algo a compartilhar daquilo que ele tem. Negar a hospitalidade a um irmão seria uma atitude diabólica, como afirma o nosso Rei Jesus, lá em Mateus 25, 42 e 43. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber.
Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Olha que palavra. Essa palavra de Deus, para mim, ela fecha totalmente esse nosso estudo de hoje, quando ela diz que nós precisamos ser hospitaleiros e bondosos. Porque, eu vou ler novamente, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Talvez você pense assim, como eu tive fome? Jesus nunca bateu aí na minha porta para pedir comida para mim. Eu não me lembro de ter visto Jesus pedindo aí. Mas alguém fez isso. Nós precisamos ver Jesus nas pessoas. Por quê? Porque cada um foi Ele que criou, para o louvor da glória dele, com um propósito. Então eu preciso saciar a fome do faminto. Eu tive sede, nada me deram para beber, da mesma forma, suprir o sedento. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Quantas pessoas às vezes estão aí sem um calçado, sem um chinelo, rasgado em farrapos, e às vezes a gente está com o guarda-roupa cheio de roupas que a gente não usa há mais de ano, esperando, um dia eu vou emagrecer, eu vou usar aqui. Não vai usar nada, passou de 6 meses, pode tirar que você não vai usar mais. Então eu preciso compartilhar com o outro. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Quantas pessoas hoje se encontram nessa necessidade, que você pode até não conseguir visitar por conta dessa contaminação, mas pode ligar, pode mandar uma mensagem de ânimo, de motivação a essas pessoas. O que vocês deixaram de fazer a alguns desses pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Lembre disso. Que isso possa queimar nos nossos corações. Pastora Isaura Linhares também conosco. Bem-vinda, minha querida. Kelly Cardoso também conosco. Bem-vinda, minha amada. Então, faça para Jesus. Esteja disponível. Peça para o Senhor. Senhor, tira do meu coração o egoísmo. Mas que o Senhor venha trabalhar em mim. E que a cada dia eu possa ter um coração hospitaleiro, um coração bondoso, um coração que sabe compartilhar daquilo que o Senhor tem concedido a mim e a minha família. Valor. A prática da hospitalidade é um importante ministério dentro da igreja. Exatamente. Eu me lembro que aqui, quando eu estava na igreja aqui em Paulínia, eu gostava muito de me envolver com essa parte social da igreja, porque eu sempre digo na igreja que a igreja em si precisa ter, o corpo de Cristo precisa ter um trabalho social, precisa fazer o social, precisa ter uma cesta para levar para alguém, precisa ter uma palavra de conforto, uma oração, fazer uma ligação. Nós temos que ter esse envolvimento com o outro. Esse é o papel da igreja, é o papel principal, é acolher o órfão, a viúva. Como é que eu vou alcançar, curar enfermos, expulsar demônios, se eu não consigo ver o outro, olhar para o outro com necessidades que ele tem? E eu me lembro que eu gostava muito de me ocupar com isso, de me envolver com isso. Então, a prática da hospitalidade, ela é um ministério dentro da igreja. Multiplica as oportunidades de irmãos se conhecerem e expressarem a comunhão de Cristo. Por quê? Porque ela vai trabalhando em nós. Você dá e você recebe. Às vezes nós damos, outras vezes nós também precisamos receber. Eu tenho falado isso aqui, que todos nós precisamos uns dos outros, carecemos da companhia do outro, do socorro do outro, do carinho, da atenção, da oração, de uma palavra de fé, de ânimo, todos nós, todos nós. Bem-vinda Elísia Barcelos também conosco, glória a Deus, amém. Bem-vinda, minha querida. Sejam bondosos uns para com os outros, sejam benignos uns para com os outros, sejam bons uns para com os outros.
Esta é a recomendação bíblica, o mandamento de Deus. E na realidade eu quero citar: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Mas eu volto a dizer: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aí talvez você pense assim: mas agora começou a falar do perdão? Bem-vinda, Zuleika, conosco. Bom ter você também, minha amada. Dulce também conosco. Bem-vinda, querida. Como assim, perdoando mutuamente uns aos outros? Eu preciso, para ter um coração hospitaleiro e bondoso, Deus precisa quebrar o orgulho do meu coração, a dureza do meu coração, tirar o egoísmo. Às vezes nós endurecemos o coração e não conseguimos perdoar o outro. E eu preciso permitir que Deus venha quebrando barreiras, rompendo comigo, porque caso contrário eu inclusive me posiciono para escolher a quem eu vou ajudar. Ah, mas será que essa pessoa está necessitada de fato? Será que essa é a pessoa que eu preciso ajudar? Então, assim, quando Deus mostrar para você alguém necessitado, não importa quem seja ela, pode ser o seu maior inimigo. E se for, melhor ainda, porque é aí que você vai quebrar barreiras. Aí é Deus trabalhando no nosso sentimento, é Deus moldando o nosso caráter, porque às vezes nós entendemos que porque somos muito bonzinhos, vamos entregar uma cesta. Eu não quero nem amizade, não quero nem relacionamento, mas eu vou dar uma cesta. Vou dar porque eu não quero que Deus cobre de mim depois. Mas Deus cobra de nós a falta de perdão. Deus cobra de nós o coração endurecido. Deus cobra de nós o egoísmo. Deus cobra de nós todas as barreiras que têm nos limitado o trabalhar de Deus em nosso caráter. Então, que o seu coração esteja disponível para ajudar sempre o necessitado, o órfão, a viúva, aqueles a quem o Senhor te conduzir a fazer. Amém? Bem-vinda também, pastora Francisca, conosco. Grande abraço, minha amada. Sermos bondosos uns para com os outros é o mesmo que expressar amor e boa vontade aos irmãos, com ato de generosidade. Então, olha bem, generosidade, consideração, isso é que faz com que o nosso coração seja tocado pela necessidade do outro e que eu possa ser transformada a cada dia, para que eu tenha essa visão, para que eu tenha esse discernimento de olhar para o outro com misericórdia, de olhar para o outro com o coração disponível para ajudá-lo, que eu possa olhar para o outro com um coração generoso, sem pensar na recompensa. Mas o que eu vou ganhar? Eu quero saber o que é que eu vou ganhar dessa pessoa. Essa pessoa só me ofendeu a vida toda, passou perto de mim, não olhou mais para mim, não me cumprimenta, agora eu vou ter que ir até lá para ajudá-la? Sim, exatamente. Porque é isso que Jesus quer. Porque é assim que Jesus faria. É importante nós sempre perguntarmos: Senhor, o que o Senhor faria agora, neste momento, se estivesse no meu lugar? Tenha coragem de ouvir. O que é que Jesus vai dizer? Às vezes nós ficamos impactados, porque o amor do Senhor é tão grande, tão transbordante, que nós não conseguimos entender a dimensão dele, onde ele alcança na vida das pessoas e quanto nós precisamos aprender a amar como nosso Pai. Quanto nós precisamos permitir que ele mude nas nossas vidas, que ele transforme nas nossas vidas, para que sejamos pessoas melhores. Quais as características de uma pessoa bondosa? Uma pessoa bondosa, ela tem algumas características aqui que eu separei, eu quero citar aqui. Ela é tolerante, sem fazer pouco caso do pecado. É aquilo que eu acabei de falar. Ela não pode fazer vista grossa para o pecado ou para a fraqueza espiritual, mas ela exige absoluta perfeição na sua condição de acolher o outro.
Não importa o que o outro tenha feito, não importa em que condição você vai ajudá-lo, importa sim que ele necessita de socorro. A Bíblia diz que o Senhor é o socorro presente na hora da tribulação. E às vezes é a sua vida que o Senhor está levantando para socorrer o órfão, a viúva, o seu vizinho, o seu irmão na igreja, o seu inimigo. É o Senhor fazendo a vontade dele. Amém? Glória a Deus por isso. Outra característica da pessoa bondosa, ela sempre tem uma palavra agradável e animadora para nós. Olha que maravilha. A gente tem falado aqui da importância de ter amigos, mas como é bom você estar perto de uma pessoa positiva, que tem sempre uma palavra de ânimo para você. Às vezes, quando eu estou com alguém da igreja e que a pessoa está meio assim no seu limite e ela acaba soltando alguma palavra pesada e profetizando alguma coisa, eu falo, está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que falar palavras abençoadoras. Nós somos profetas do Senhor e precisamos usar a nossa boca para profetizar bênção na vida do outro. E a pessoa bondosa, ela sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra agradável, uma palavra motivadora, uma palavra que quando você está desanimado, você conversa com ela, você fica bem. Tem uma pessoa que eu converso quase todas as noites com ela e ela fala, eu tava tão mal, e ela começa a conversar comigo, às vezes ela fica 1 hora, ela vai assistir essa palavra, mas ela assiste mais tarde. E ela fica 1 hora, 2 horas, mandando um monte de áudio e a gente fica conversando. Eu tava tão mal, agora eu fiquei tão bem, porque a gente conversou, você conversou comigo, às vezes você me dá um chacoalhão, e você ora, mas você me levanta. É importante, nós precisamos ser assim uns com os outros. Cada um de nós precisa de uma palavra motivadora. Precisa de alguém para dizer, vai, você é boa, você pode fazer, Deus é contigo, você tem capacidade em Deus de realizar, de conquistar. E eu sei que muitas pessoas estão aqui hoje, algumas nessa live inclusive, e estão desanimadas com tudo isso que nós estamos vivendo, não sabe até quanto tempo nós vamos viver com isso, conviver com isso, debilitada, ansiosa por estar trancada dentro da sua casa, mas eu quero te dizer que Deus é contigo, o Senhor é com você. Lembra disso, a alegria dele é a nossa força. Ele que está aí dentro da sua casa. Quando você se sentir só, lembra daquele que te faz companhia, do seu melhor amigo. Porque às vezes o ativismo não tem permitido a nós reconhecer a presença do grande Deus ao nosso lado. E às vezes é preciso que coisas aconteçam para que nós sejamos limitados a lugares, a horários, a pessoas, para que entendamos de quem realmente nós precisamos. Daquele que está ao nosso lado e que muitas vezes nós não estamos atentos à presença dele. Que você possa se levantar, sabendo que Deus é aquele que te guarda, ele é aquele que caminha com você, que vai te fortalecer em tempo de guerra, que vai te dar a graça dele a cada dia, porque a palavra dele diz que essa graça nos basta. É a graça de Deus, é tudo que nós precisamos, da graça do nosso Pai. Mais uma característica da pessoa bondosa: quando surge uma diferença de opiniões, ela cede facilmente ao nosso ponto de vista, desde que não se trate de nenhuma violação de princípios da Bíblia. Ela acaba até cedendo para nos agradar, ela acaba até cedendo ao nosso ponto de vista e deixando dela para segundo plano, para nos agradar. Claro que não contrariando a palavra de Deus, né? Mais uma característica, ela sabe escutar. Como é bom alguém para nos ouvir. Faz toda a diferença quando você está precisando falar, desabafar. Às vezes você não quer ouvir crítica, não quer ouvir acusação, não quer ouvir conselho, você só quer colocar para fora algo que está te sufocando, que está te oprimindo, que está entristecendo você, roubando o seu sono, a sua paz. E Deus coloca uma pessoa bondosa para te ouvir. Glórias a Ele. Como é bom, como é prazeroso ter alguém que senta com você e olha nos seus olhos e te diz, pode falar, eu estou disponível. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem sentar
e permitir que outras pessoas ouçam o que elas querem dizer, porque elas entendem que estão incomodando. Eu vou tomar o seu tempo? Imagina, você está tão ocupada e vai ter que ficar ouvindo as minhas lamúrias. Mas a gente tem que ter o nosso coração disponível para ouvir. Para ouvir. É muito bom ter alguém com quem compartilhar das nossas dores, com quem pedir uma oração, com quem simplesmente sente ao nosso lado para ouvir aquilo que está nos oprimindo, que está nos fazendo mal. Ainda mais uma característica, ela nos compreende. A pessoa bondosa compreende a sua dor, o seu medo, aquele momento de ansiedade, aquela aflição que você está vivendo. Ela pode até não conhecer o tamanho daquilo que está em você, mas ela compreende, ela apoia você naquele momento. Além de ter palavras motivadoras, animadoras, ela está ali compreendendo a sua dor. Mais uma característica, ela defende os nossos direitos contra toda injustiça. Como é bom alguém para defender os nossos direitos. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Ele está sempre disponível para defender as nossas causas. Mas o Senhor coloca amigos aqui na terra para estar conosco também, para que não sejamos injustiçados. Ela procura notar qualquer necessidade que estejamos passando e faz algo para nos ajudar. A pessoa bondosa, ela identifica no seu olhar, nas suas palavras, que o momento é difícil, que é um momento de dor, que é um momento desafiador que você está vivendo e que você precisa daquele momento com ela, que você precisa de ajuda, que você naquele momento às vezes não é nem ajuda financeira, não é alimentar, não é de veste, de vestimentas, mas é de ouvi-la, de fazer uma oração simples por ela, ou simplesmente de sentar ao lado dela fazendo companhia. E a última colocação. Por desejar nosso bem, ela não hesita em nos repreender, mas o faz de maneira suave, respeitando tudo de bom que há em nossa personalidade. Eu sempre digo que o amigo, de fato, é aquele que também e principalmente sabe falar não. Não. Não é isso que Deus tem para você. Não é dessa forma que Deus deseja que você faça. Não, esse comportamento seu não está correto. Não é bênção para a sua vida. Vai te acarretar dor, sofrimento. Nós precisamos de alguém que às vezes nos dê um choque. Nós precisamos de alguém que às vezes nos acorde que algumas práticas, e principalmente porque muitas vezes nós buscamos agradar o nosso eu. E precisamos de alguém que fale, parou, cesse. Essa prática está completamente errada. E precisamos nos submeter, aprender a ouvir o não. Por quê? Porque às vezes Deus coloca pessoas para exatamente dizer não. Porque nós não ouvimos, nós não gostamos de não. Porque o não nos barra, o não nos limita, o não proíbe muitas vezes as nossas atitudes de dar continuidade àquilo que estamos fazendo, mas quando nós sabemos ouvir o outro e aquele choque que o outro está nos dando e está nos acordando para algumas práticas, essa é a pessoa bondosa que Deus está usando para colocar no seu caminho. Porque o verdadeiro amigo é aquele que também fala não. Não é aquele que passa a mão na cabeça, que o tempo todo... Eu tenho alguns ex-alunos que estão aqui, eles se lembram que eu dizia muito isso. O verdadeiro amigo fala não. Lembra que o verdadeiro amigo fala não. Por quê? Porque os nossos jovens hoje entendem que para ser amigo, para fazer parte do grupinho, da turminha, da galerinha, como eles falam hoje, ele precisa entrar nas regras do grupo. Ele precisa participar do que o grupo participa. Ele precisa gostar do que o grupo gosta. E na realidade, não é bem isso. Nós sabemos que aquele que realmente nos ama, ele vai exatamente nos alertar para os nossos comportamentos. Aquele que realmente nos ama,
ele vai nos chocar, muitas vezes com palavras, mas receba isso como direção de Deus para a sua vida, um alerta de Deus quando alguém chama a sua atenção e te diz, é hora de se acertar com Deus, é hora de se consertar, é hora de mudar isso, é hora de mudar aquilo, você pode ser melhor nisso, melhor naquilo, Deus é com você, é Ele que vai te encher, te renovar. Olha como é importante ter um amigo para dizer isso. Bem-vindo Wilson Ramos aqui conosco também, bom ter você aqui. Fabrício, oh aleluia, que bom ter você aqui, Fabrício, saudade de você, viu? Um grande abraço. Estamos sentindo a sua falta, viu, Fabrício? Então, essas são as características de uma pessoa bondosa. E o amor é bondoso. Em 1 Coríntios 13 diz isso, 13:4. E nós precisamos expressar o amor de Deus nas nossas vidas, tolerando as fraquezas do irmão, tolerando. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, chega, eu não vou mais falar de Jesus, eu não vou mais buscar para levar para a igreja, eu não vou mais investir na vida dessa pessoa, eu não vou mais orar por ela. Será que se Jesus falasse isso para nós agora, quem de nós estaria nessa live, hein? Chega, quantas decepções, quantas vezes eu te falei não e você não me obedeceu, quantas vezes eu sinalizei que você estava indo para um caminho errado e você não quis atender, e às vezes nós não temos essa sabedoria, precisamos buscar em Deus tolerância pela fraqueza do irmão, animando e apoiando o irmão desanimado ou em situações difíceis, distribuindo alimentos e roupas aos necessitados, dentre os membros da igreja e aqueles que precisam de um modo geral, oferecendo auxílio financeiro àqueles que estão em uma emergência, visitando membros doentes ou isolados por alguns fatores. Claro que hoje a situação é diferente, a gente tem que ter todo esse cuidado, mas nós temos ferramentas como o celular para poder alcançar as pessoas também, falar com ela. Tem chamada de vídeo que você pode ver a pessoa, falar, animar ela, não desiste, Deus é com você. Nós temos essa facilidade hoje que não tinha lá atrás. E por último, ajudar o irmão acanhado ou pouco atraente a se ambientar no grupo. Importante, às vezes as pessoas não conseguem se enturmar na sala de aula, no trabalho, na igreja. Nós temos esse compromisso, devemos ter esse compromisso de envolver esse irmão. Por isso é importante na igreja que a igreja receba bem os visitantes. Vá até ele, saúde a ele, diga que ele é muito bem-vindo. E assim no nosso trabalho, e assim na escola, porque para aquele que chega é muito difícil. Bem-vinda Fernanda conosco, também a Sueli Menon aqui conosco, bem-vindas. Por quê? Porque às vezes nós nos fechamos no nosso mundo, no nosso grupinho, e o outro chega todo acanhado. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, eu já compartilhei isso aqui, que eu tinha medo até de abrir a boca, de dar um bola fora, de falar alguma coisa que não era de Deus, porque o povo ali pra mim era todo mundo santo. E eu tava chegando, caindo de paraquedas, não entendia nada. Não sabia nem que roupa vestir, não sabia o que eu podia falar, quando eu podia falar. Por quê? Porque eu olhava para aquele povo e via um povo diferente de mim, totalmente diferente. Com o tempo eu fui vendo que Jesus veio para todos nós e que todos nós somos iguais, pecadores que lutam contra o pecado, que buscam ao Senhor todos os dias porque tem necessidade dele, todos nós. Então, vamos aprender a isso, com certeza, a envolver os outros irmãos. Concluindo, sermos bondosos uns para com os outros é de grande valor à igreja. Quando nós falamos a igreja, não é a igreja X, a igreja Y, a igreja do Senhor, a igreja como um todo, ao povo de Deus, porque a igreja somos nós, cada um de nós é a igreja do Senhor e precisamos fazer diferença nessa terra, fortalecendo o elo de amor mútuo entre os irmãos, entre cada um de nós. As pessoas se sentirão atraídas para Jesus e para a vida abundante que Ele oferece, quando elas se sentirem acolhidas. Acolhidas.
que você possa ser aquele que é hospitaleiro, bondoso, acolhedor, que sabe se doar mais pelo outro. Que você possa refletir nessa palavra, que você possa colocar diante de Deus a sua vida e falar com Ele naquilo que você precisa ser melhor. Senhor, tira de mim o orgulho. Às vezes eu não chego perto de alguém para ajudar porque a pessoa está com mau cheiro, porque eu invento desculpas, porque eu estou com medo dela. Senhor, me ajuda, quebra a resistência do meu coração. Quebra, Senhor, o orgulho. Tira de mim aquilo que não é bom. Eu quero ter um coração bondoso e hospitaleiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste momento nós vamos passar agora para a nossa oração. E se você tem algum pedido de oração aí, que você possa colocar diante de Deus, nós vamos orar também agora. Se você já colocou algum pedido aí, eu sei que a Adriana Lima colocou um pedido de oração pelo pai dela. Nós vamos... Eu não sei se é a Adriana minha aluna, se não era... que ela eu até conheço o pai, mas como ela não mencionou, nós vamos orar como o pai da Adriana, que o Senhor sabe bem quem somos, né? Oremos neste momento pela vida da Helena. A Helena está no seu segundo transplante, a medula pegou antes de ontem, se não estou enganada, ontem, e graças a Deus por isso, está progredindo a cada dia, ela é muito guerreira, tem 2 aninhos e assim alegre, de bem com a vida, e isso é muito bom, né? Saber que Deus tem guardado a vida dela e cuidado. Lúcia Brito pedindo oração aqui conosco também. Vamos orar pela vida dela. E Rafael também é uma criança de 2 anos. Pedindo oração também a pastora Fran pelo Josué, pastor Josué Moraes de Manaus, pastor de Taquatiara. Nós temos aqui uma oração específica para Manaus, viu, pastora Fran? Temos orado por Manaus aqui há muitos dias e cremos no agir de Deus, na misericórdia de Deus também sobre aquele povo tão querido. E também o Antônio, a Silvia, a Sueli, que fazem tratamentos de câncer pós-cirúrgico, quimioterapia. Baixa um pouquinho, por favor. O Fausto, a Fernanda e família, o Danilo em recuperação de cirurgia, o Isaú com a Maria, para que Deus esteja trazendo restauração no relacionamento, no casamento deles. A Iracema com uma enfermidade no joelho, a Carla no pulmão, a Ana no pós-cirúrgico também do joelho, Thalita, o Rogério, o Léo, a Lia, a Ellen, a Helenice, a Adriana que pede oração pelo pai e a Lúcia Brito que está aqui conosco também. Oremos também pela nossa lista de Covid. Pastora Sebastiana, temos orado por ela, ela continua hospitalizada, tive informações dela hoje, ainda não conseguiu estar de alta, está no hospital, requer cuidados, ela já tem uma certa idade, oremos também por ela. Pastor Alberto e pastora Dina também requer cuidados, esses são os pacientes de Covid. A Helena também, Covid, que está em tratamento, já saiu, já está em casa, graças a Deus, mas ainda com algumas sequelas. Edson também, com algumas sequelas. A Cidinha também, Covid. O pastor Josué Moraes. E para Manaus, onde oramos. Além de Manaus, hoje gostaríamos também de colocar Araraquara e Jaú. Oremos, queridos. Eduarda, vamos orar também pela Eduarda, sobrinha da pastora Ivoneide. Ok, Eduarda. Câncer também. Tratamento de câncer. Vamos orar, meus amados. Eu quero pedir que bem-vindo, Eni, conosco também. Obrigada pela sua presença, pastor. Vamos orar neste momento, então, por cada uma dessas necessidades. Que você ore junto comigo, que você venha junto comigo clamar ao Senhor. E que a misericórdia dele alcance a cada um, que a unção de cura seja sobre essas vidas, porque muitas pessoas já passaram pelas listas,
Muitos testemunhos lindos nós já tivemos. Então vamos orar. Deus querido e amado Pai, estamos aqui nesta noite, ó Pai, clamando, Senhor, a Ti por cada uma destas vidas, vidas essas que o Senhor conhece, ó Pai querido, que foram formadas por Ti, histórias essas que o Senhor escreveu de cada uma. Pai, eu peço que o Senhor visite a cada necessidade aqui, daqueles que estão em tratamento de câncer, daqueles, Senhor, que estão em quimioterapia, em pós-cirúrgico, por retirada de tumores, ó Deus amado, daqueles que estão com depressão, com síndrome do pânico, Pai querido, que aqueles também que estão com Covid, nos leitos acamados, ó Deus amado, que o Senhor possa visitar a cada um deles, especialmente o estado do Amazonas, a cidade de Araraquara, de Jaú. Pai, eu peço que o Senhor alcance, Senhor, a cada uma dessas vidas agora. Senhor, vem com provisão sobre as vacinas, os medicamentos, respiradores, UTI, para eles que estão ali aguardando, meu Deus. Mas em nome de Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Nós profetizamos cura sobre essas vidas, profetizamos, Senhor, o milagre sobre eles, porque nós cremos que o Senhor é o Deus de milagres, é o Deus do impossível, é o Deus que toca e que opera onde o homem não consegue agir. Nós cremos no seu milagre, nós cremos que em breve outros testemunhos estarão sendo compartilhados aqui, assim como da irmã Helena e de tantas outras pessoas. Ó Deus, que nós vimos a Tua mão poderosa agindo. Esperamos no Senhor a cura e restauração de cada uma dessas vidas, Pai. Também eu te peço por aqueles que estão nesta live, que têm nos acompanhado aqui, que entram depois porque estão em horário de trabalho, que o Senhor possa visitar os lares de cada um deles, alcança os familiares, alcança os casais, os casamentos, relacionamentos. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha colocar as suas mãos sobre eles. Eu quero especialmente colocar a vida da Ana diante do Senhor, que o Senhor venha decidindo no coração da Ana, direcionando a vida dela sobre cada decisão a tomar. Pai, Tu conheces a Ana, Tu sabes, ó Deus, o estado em que ela se encontra hoje, as dúvidas, a tristeza, o coração ferido. Que o Senhor venha com a Sua misericórdia tocar na vida dela, no seu relacionamento, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada vida que está aqui conosco. Que a graça do Senhor e a comunhão do Teu Espírito repouse sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem-vinda também, querida Mônica, conosco. Raquel Cichete aqui conosco também. Um grande beijo no coração de todos vocês que participaram. Obrigada por ter esse tempo disponível aqui conosco. Deus abençoe você e a sua casa.